O preço da infidelidade. A execução silenciosa da avó. O que você faria se a mulher com quem seu marido estava se deitando invadisse o seu chá de bebê? Provavelmente gritaria, choraria, talvez até lançasse um soco. Mas, para Sofia, o caos foi apenas o princípio. Enquanto seu mundo se despedaçava em uma tempestade de decorações pastel e sussurros sufocados, uma pessoa na sala permaneceu perfeitamente tranquila. Sua avó, Carmen. E quando chegou o momento, a avó Carmen não ofereceu um abraço reconfortante, nem um ombro para chorar. Em vez disso, entregou um único presente elegantemente embrulhado que não era para o bebê. Era para seu genro infiel. O que havia dentro dessa caixa não só pôs fim à aventura, como detonou toda uma vida de mentiras e deixou a amante completamente sem palavras. Bem-vindos a esta história de justiça familiar. Se você se coloca do lado da avó, dê um gostei neste vídeo e se inscreva no canal para mais relatos de empoderamento. 1. O gancho. O hook impactante, o ar fresco e gelado, do exclusivo restaurante Etgard, Terraço Itália, estava carregado com o cheiro de azeite de trufa e dinheiro silencioso. Ricardo Salazar, um homem que construiu seu império sobre riscos audazes, se sentia invencível naquela noite. Pendurada em seu braço estava Fiona Vega, uma obra de arte de seda e ambição. Sua risada tintilava como o caro champanhe em sua taça. Ele era um rei em seu castelo inspecionando seu domínio. Então sua mirada se enganchou em uma mesa ao outro lado da sala, aninhada em um canto forrado de veludo. Uma mulher, seu rosto, um sereno retrato de graça, se girou ligeiramente. A suave luz captou a inconfundível curva de seu ventre de grávida. Era sua esposa, Sofia. E o homem com quem ela ria, o homem cuja mão descansava perto da dela, com uma confiança fácil, era Damião Torres, um titã da indústria, um tubarão no mundo das finanças, e o único homem a quem Ricardo realmente temia. O mundo se inclinou sobre seu eixo e a noite dourada se despedaçou em 1 milhão de peças afiadas como navalhas. O sol de finais de agosto se filtrava através das grandes janelas da casa na Rua do Álamo, iluminando motas de pó dançantes em dourados feixes de luz. Era o tipo de luz perfeita, banhada em mel, com a qual sonham os fotógrafos, a que faz com que tudo o que toca pareça prístino e completo. Sofia se deleitava nela, com uma mão apoiada protetoramente no ventre tenso, sentindo o suave aleteio de sua futura filha. A casa em si era um testemunho de uma vida meticulosamente construída, uma vida que ela acreditava tão sólida e belamente desenhada quanto os chãos de carvalho recuperado sob seus pés. Seu marido, Marcos, era arquiteto e esta casa era sua obra-prima, seu presente para ela quando souberam que estava grávida. Ele a havia chamado de seu lar para sempre. Cada linha era limpa, cada janela perfeitamente colocada para captar a luz da manhã ou da noite. Ele mesmo desenhou a nursery, um espaço sereno pintado em um suave e apagado cor sálvia, com um mural de um bosque caprichoso em uma parede. Marcos era um homem de detalhes, de grandes gestos e execução precisa. Era bem-sucedido, bonito, o tipo de homem cujo sorriso seguro podia acalmar qualquer tempestade, ou assim ela pensava. Ultimamente, as tempestades tinham estado se gestando logo abaixo da superfície, pequenas mudanças, quase imperceptíveis, em sua atmosfera compartilhada. As noites até tarde no escritório se fizeram mais frequentes, atribuídas a um novo e exigente projeto no centro, um arranha-céu que estava destinado a ser a joia da coroa de sua firma. As mensagens de texto que enviava durante o dia se encurtaram, os carinhosos emojis substituídos por perentórios OKs e já vou.
Quando ela tentava abordar o tema, sondando suavemente se estava estressado ou sobrecarregado, ele lhe mostrava esse sorriso brilhante e desarmante. Só estou pressionando para terminar isto antes que chegue nossa menina, Liv. Ele havia lhe dito na semana passada, beijando sua testa. Quero poder tirar um mês inteiro livre, completamente desconectado. Só nós três. A promessa era tão formosa, tão exatamente o que ela queria escutar, que ela reprimiu suas ansiedades, atribuindo-as aos hormônios do terceiro trimestre. Todas as mulheres grávidas se sentiam inseguras, não? Era um clichê por uma razão, então se concentrou no chá de bebê. Sua irmã, Sarah, havia tomado a iniciativa, um redemoinho de energia e destreza organizativa. O tema era um começo de conto de fadas. Pediu-se aos convidados que trouxessem seu livro infantil favorito para começar a biblioteca do bebê. Os pequenos sanduíches se cortaram em estrelas e luas. O ponche era de um rosa brilhante e um bolo de 3 andares decorado com personagens de contos clássicos servia como peça central na mesa do jantar. Toda a casa cheirava a açúcar, baunilha e o embriagador aroma das peônias que sua mãe, Helena, havia trazido de seu jardim. Amigos e familiares encheram o espaço com calor e risos. Seus colegas da galeria de arte onde trabalhava como curadora trouxeram presentes criativos e reflexivos. A mãe de Marcos, Bárbara, uma mulher que sempre parecia carregar um ar de julgamento distante, inclusive logrou um delgado sorriso de aprovação enquanto entregava a Sofia uma caixa que continha um chocalho de prata antiga que havia estado em sua família durante gerações. E depois estava sua avó, Carmen, a seus 82 anos. Carmen era a matriarca indiscutível da família. Ex-diretora de escola secundária, possuía uma inteligência tranquila e observadora que não perdia nada. Não falava frequentemente, mas quando o fazia, suas palavras tinham peso. Sentou-se em uma poltrona confortável junto à lareira, seu cabelo prateado penteado em um coque pulcro, sua postura impecável. Não havia trazido um presente para o bebê. Em mudança, uma só caixa mediana envolta em papel liso, pesado e azul marinho se encontrava a seus pés. Era notavelmente diferente da montanha de presentes em tons pastel que se acumulavam na mesa de presentes designada. Quando Sofia lhe perguntou a respeito antes, Carmen simplesmente havia lhe dado uma palmadinha na mão. "Este é para outra ocasião, querida", lhe havia dito, seus olhos com um olhar que Sofia não podia decifrar de todo. Paciência. Marcos estava interpretando à perfeição o papel do pai carinhoso. Se mesclava sem esforço. Sua mão encontrava com frequência a parte baixa das costas de Sofia. Sua voz retumbava com orgulho enquanto mostrava a nursery que havia desenhado. "Tenho que ir um pouco", havia explicado, desculpando-se. Uma reunião rápida e inevitável com um empreiteiro no lugar da nova construção. "É sábado, Marcos", havia sussurrado Sofia. Um vislumbre de decepção cruzou por ela. "Eu sei, carinho. Sinto muito. Prometo voltar antes de que abras os presentes grandes. Não perderia por nada no mundo", havia prometido, selando-o com um beijo que se sentia ao mesmo tempo público e performativo. Ela o viu ir-se. As elegantes linhas de seu Mercedes-Benz prateado desaparecendo pela rua banhada pelo sol. Um pequeno nó frio se formou em seu estômago. Um convidado não desejado na festa pelo demais alegre. Sarah, sempre perspicaz, apareceu a seu lado com um copo de limonada rosa. "Não se preocupe por ele", disse, sua voz um sussurro baixo e feroz. "Hoje se trata de você e da minha pequena sobrinha. Ele pode lidar com seu concreto e aço outro dia.
Sofia sorriu, agradecida pela lealdade inquebrantável de sua irmã. Ela tomou um gole da bebida doce e borbulhante e deixou que o calor da habitação a invadisse, empurrando o nó frio para baixo, enterrando-o sob camadas de risos, amizade e a promessa de uma nova vida. Ela alisou as mãos sobre seu vestido, um fluido azul hortênsia, que combinava com as flores no manto. Tudo era perfeito. O sol brilhava. Seu bebê estava sã e salva dentro dela. A mentira seguia intacta, banhada pelo sol e formosa, e por uns preciosos momentos mais se lhe permitiu viver dentro dela. 2. A convidada de combate. A festa estava em pleno apogeu. O murmúrio inicial das chegadas se converteu em um zumbido cômodo e feliz. As risadas ressoaram na sala de estar enquanto um dos primos de Sofia contava uma história animada. Na cozinha, sua mãe e suas tias debatiam os méritos de vários métodos para treinar o sono. Sofia se sentou no luxuoso sofá, uma fortaleza de almofadas metidas atrás de suas costas, sentindo-se como uma rainha, reinando sobre seu reino feliz. Ela passou os dedos sobre a coberta em relevo de uma primeira edição de Boa Noite, Lua, um presente de um velho amigo da universidade. O timbre da porta soou, um som agudo e intrusivo que cortou o suave ruído da festa. Sara, que estava recolhendo pratos vazios, franziu o senho. Chega alguém tarde, pensei que já estavam todos. Deixou os pratos e se dirigiu à porta. Sofia esticou o pescoço, esperando ver um amigo sorridente e desculpando-se com uma bolsa de presente. Em vez disso, viu o corpo de Sara pôr-se rígido na entrada. A vontade de boas-vindas em seu rosto se desvaneceu, substituída por uma máscara de fria incredulidade. Sara não se fez a um lado para deixar passar a pessoa. Bloqueou a porta. Uma guarda silenciosa e formidável. Uma voz nítida e segura cortou o ar. Venho à festa, por Marcos e Sofia. A voz era desconhecida. Uma mulher estava no umbral e era a antítese do ambiente suave e festivo do interior. Levava um vestido carmesim, sob medida, mais apropriado para uma sala de reuniões ou um bar de coquetéis que para um chá de bebê ensolarado. Seus saltos eram incrivelmente altos, seu cabelo escuro recolhido em um rabo de cavalo severo e brilhante. Sustentava um só lírio branco de talo longo em uma mão, uma flor mais comumente associada com funerais que com nascimentos. O silêncio se estendeu desde a porta. À medida que os convidados começaram a notar o enfrentamento, as conversações se detiveram. O zumbido feliz morreu, substituído por uma tensa quietude expectante. Sinto muito, creio que se equivocou de casa, disse Sara com a voz perigosamente baixa. A mulher se riu, um som curto e agudo desprovido de qualquer humor real. Oh, tenho a casa correta. Esta é a obra-prima de Marcos, não é? Me falou dela. Esticou o pescoço. Seus olhos afiados escanearam o interior, observando as decorações, os convidados e, finalmente, pousando-se em Sofia. Um sorriso lento e predatório se estendeu por seus lábios perfeitamente pintados de vermelho. Aí está ela. Empurrou uma atônita Sara e entrou na sala de estar como se fosse de sua propriedade. O ar estalou. Todos os olhos da habitação estavam fixos nela. Caminhou diretamente para o centro da sala, seus saltos fazendo clique com um ritmo agressivo nos chãos de carvalho. Sofia! Disse sua voz ressoando com uma familiaridade inquietante. Sou Carla, trabalho com Marcos. Ele fala de você todo o tempo. O nome Carla punçou a memória de Sofia. Era um nome que havia visto em mensagens de texto noturnas no telefone de Marcos. Um nome que ele havia descartado como só minha gerente de projeto coordenando coisas.
O nó no estômago de Sofia de antes regressou, enroscando-se em uma serpente venenosa. Sua mãe, Helena, se adiantou, com o rosto uma mistura de confusão e atitude defensiva maternal. Esta é uma festa privada. Creio que deveria ir-se. Carla a ignorou por completo. Sua mirada estava fixa em Sofia. Ele só tinha que vir. Um bebê. É uma ocasião tão transcendental. Não podia deixar que passasse sem oferecer minhas felicitações em pessoa. Estendeu o lírio branco para Sofia. Sofia olhou a flor. Seus pétalas cerosos pareciam burlar-se das alegres peônias e rosas que enchiam a habitação. Sua mão, que havia estado descansando em seu ventre, se sentiu fria. Esta mulher não era uma colega. Uma colega não se apresentava sem convite a um chá de bebê vestida para o combate. Uma colega não olhava para a esposa grávida de seu chefe com uma expressão que era um coquetel tóxico de lástima e triunfo. Quem é você? A voz de Sofia era apenas um sussurro, mas na sala, em silêncio, ressoou como um grito. Te disse Carla. Seu sorriso se ensanchou. Sou a colega de Marcos, sua colega muito, muito próxima. Deixou que as palavras flutuassem no ar, cada uma gota de veneno. Passamos muito tempo juntos, noites longas, manhã cedo. Você sabe quão exigente é esse projeto de arranha-céu. A implicação foi espessa e asfixiante. A habitação de repente se sentiu quente, o ar demasiado delgado para respirar. Sara se moveu ao lado de Sofia, sua mão agarrando o ombro de sua irmã. Larga daqui! Sibilou Sara para Carla com os olhos acesos. Você tem 5 segundos para sair da casa da minha irmã ou te tiro fisicamente para o jardim. Tenta, debochou Carla, sem retroceder nem um centímetro. Creio que a Marcos interessaria muito saber como sua família me trata. A composição de Carla finalmente se rompeu. Só um pouco. Um vislumbre de algo cru e desesperado apareceu em seus olhos. Isto não era só um jogo de poder. Era um ato de uma mulher que sentia que tinha um direito que reclamar. Esta não é só sua casa, replicou Carla com a voz subindo. Esta também é a casa de Marcos, e Marcos e eu temos uma vida da qual vocês não sabem nada. Uma vida real, não esta farsa de conto. Assinalou com um gesto a habitação para as decorações pastel e os rostos sorridentes, que agora estavam congelados em choque e horror. O tema de um começo de conto de fadas de repente se sentiu como uma broma cruel. Olhe só! Ao outro lado da sala, Sofia viu sua avó, Carmen. Enquanto todos os demais miravam Carla, a mirada de Carmen estava fixa em Sofia. Sua expressão não era de choque ou ira, era de uma validação profunda e desesperadora, como se uma suspeita que havia albergado durante muito tempo acabasse de ser confirmada da maneira mais brutal possível. Ela deu um lento, quase imperceptível assentimento, não a Sofia, mas a si mesma. Os engranagens giravam por trás de seus olhos claros e inteligentes. O feitiço de silêncio se rompeu. A mãe de Marcos, Bárbara, deixou escapar um suspiro escandalizado. Os amigos de Sofia começaram a sussurrar furiosamente, mas foram as seguintes palavras de Carla as que despedaçaram os frágeis restos do mundo de Sofia. Esteve comigo ontem à noite, Sofia, anunciou Carla, sua voz ressoando com clareza vingativa. E na noite anterior, me diz que me ama, me diz que se sente preso aqui. Supunha-se que ia te deixar depois que nascesse o bebê, mas estou cansada de esperar. A serpente venenosa no estômago de Sofia atacou. A habitação se inclinou violentamente. As luzes banhadas pelo sol se estilhaçaram em 1 milhão de fragmentos dolorosos. Os rostos de seus amigos e familiares se desenharam em um lavado de aquarela, de lástima e desgosto. O único focado era esta mulher.
esta estranha que havia entrado em sua casa e havia detonado casualmente sua vida. A mentira já não estava banhada pelo sol, estava exposta, era feia e se arrastava à luz. 3. O armamento da avó. O mundo se reduziu a um rugido nos ouvidos de Sofia. As palavras de Carla ressoaram no repentino e cavernoso silêncio da sala. Esteve comigo ontem à noite, cansada de esperar. Supunha-se que ia te deixar. Cada frase era um golpe físico, roubando-lhe o ar dos pulmões, fazendo-lhe sentir como se o chão tivesse se afundado sob ela. Agarrou o braço do sofá com os nós dos dedos brancos. Seu corpo tremia. Isto não podia ser real. Era um pesadelo, um sonho febril provocado por demasiado açúcar e o calor opressivo de agosto. Mas Carla ainda estava ali, de pé, desafiante com seu vestido vermelho sangue, um brilho convencido em seus olhos. Ela era real. O dor era real. Sara se recuperou primeiro. Seu choque se transformou em raiva pura e não adulterada. Deu um passo para Carla com as mãos fechadas em punhos. Você tem 5 segundos para sair daqui antes que eu te jogue no jardim. Tenta, debochou Carla, sem retroceder. Creio que a Marcos interessaria muito escutar como sua família me trata. A mãe de seu outro filho. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O ar foi sugado do espaço, deixando um vácuo de choque puro. Outro filho. As palavras eram impossíveis, monstruosas. A mão de Sofia voou a seu próprio ventre, um gesto desesperado e instintivo de proteção. Você está mentindo? Sussurrou Sofia. As palavras se lhe ficaram presas na garganta. Marcos. Seu Marcos. O homem que havia chorado quando escutou pela primeira vez os batimentos do coração de sua filha. O homem que passou horas montando um berço porque queria que fosse perfeito. Ele não podia ser esta pessoa, não podia ser este monstro. A expressão de Carla se suavizou em uma de falsa simpatia. De verdade? Pergunta para ele. Oh, espera, não pode. Ele não está aqui, verdade? Provavelmente esteja de caminho a me ver, pensando que o estou esperando em nosso apartamento. Saboreou a palavra. Nosso apartamento. O que ele paga, onde não tem que fingir. A fachada meticulosamente construída da vida de Sofia não só estava se rachando, estava sendo sistematicamente destroçada a marteladas. As noites até tarde, os textos curtos, as viagens de negócios, cada pequena mentira que havia engolido, cada dúvida que havia reprimido. Regressou com a força de um tsunami. Se sentiu tonta, ingênua, uma menina que havia acreditado em um conto de fadas enquanto vivia em um castelo de cartas. Basta! A voz de sua mãe era aguda, cortando a névoa de incredulidade de Sofia. Helena se moveu para interpor-se entre Sofia e Carla, uma mãe leoa protegendo sua cria ferida. Seja qual for o negócio que você creia ter aqui, acabou. Esta é uma celebração de uma nova vida e você não é bem-vinda. Isto é sobre uma nova vida, de acordo, disse Carla. Sua voz gotejava significado. Colocou uma mão em seu próprio ventre plano. Ainda não estou grávida, mas temos estado tentando. Marcos quer um filho homem. A culpa, a crueldade foi impressionante. Dizer tal coisa nesta sala, neste dia, foi um ato de guerra psicológica. Foi desenhado para infligir o máximo dor possível, para não só destruir o presente, mas para envenenar o futuro também. Foi nesse momento que a porta principal se abriu de novo e desta vez foi Marcos. Entrou com um sorriso no rosto, sustentando uma pequena caixa envolta para presente. Sinto chegar tarde. O trânsito estava...
se deteve em seco. Seus olhos se abriram ao contemplar a cena, os convidados silenciosos e fixos. Sara, que parecia pronta para assassinar. Sua mãe, pálida pelo choque. Sofia, com o rosto cinzento e sulcado por lágrimas silenciosas. E no centro de tudo, Carla, de pé, como uma estátua vingativa. O cor se drenou de seu rosto. Pânico, cru e sem disfarçar, brilhou em seus olhos. Parecia um animal encurralado. Carla, logrou dizer com voz afogada. O que você está fazendo aqui? Só estava felicitando sua esposa, disse Carla, seu tom adocicado. Todos estávamos nos conhecendo. Os olhos de Marcos se moveram pela habitação, tratando freneticamente de avaliar o dano. Deu um passo para Sofia com as mãos estendidas. Vive, carinho, isto não é o que parece. Ela está doente, tem estado obcecada comigo durante meses. Tudo isto é só uma fantasia. A mentira era tão descarada, tão patética, que era quase risível. Depois de tudo o que Carla havia dito, era esta sua defesa? Que ela era uma acossadora transtornada? Sofia finalmente encontrou sua voz, e quando saiu, estava cheia de uma fúria fria e frágil que não sabia que possuía. Ela disse que você esteve com ela ontem à noite, Marcos? Não, estava no escritório. Te disse que este novo projeto é... Liguei para o seu escritório à meia-noite, gritou Sara. Sua voz tremia de raiva. O guarda de segurança noturno disse que ninguém de sua equipe tinha estado no edifício desde as 18 horas. Onde você estava, Marcos? Ele se encolheu como se o tivessem golpeado. Seus olhos se dirigiram a Carla. Uma comunicação silenciosa e de pânico passou entre eles. Essa única mirada foi toda a confirmação que alguém necessitava. Toda a sala o viu. A traição foi completa, inegável, e se estava desenvolvendo sob o alegre cartaz de um começo de conto que ainda pendia, burlonamente, sobre a lareira. A compostura de Marcos se desmoronou. O arquiteto encantador e seguro se dissolveu, revelando um homem débil e enganoso debaixo. Sofia, podemos falar disto mais tarde, suplicou. Sua voz se quebrou. Por favor, aqui não, agora não. Não há um mais tarde para nós, Marcos, disse Sofia. A finalidade em sua própria voz a surpreendeu. O dor seguia sendo um inferno rugindo dentro dela, mas através dele estava surgindo uma clareza estranha e arrepiante. Ela disse que tem um apartamento juntos. Ela disse que você quer um filho com ela. Marcos a mirou, com a boca abrindo e fechando, mas sem palavras. Estava exposto, despojado de todas suas mentiras, frente a seus amigos, sua família, sua própria mãe. Carla, ao ver sua vitória, se adiantou para dar o golpe final. Diga a ela, Marcos, diga sobre nossos planos. Diga como você ia deixá-la e a esta casinha perfeita depois que nascesse o bebê, porque não queria que o divórcio se complicasse enquanto estava grávida. Diga a verdade por uma vez em sua vida. Marcos mirou Sofia, seu rosto uma máscara de desesperação e vergonha. Seu silêncio foi a confissão mais ruidosa de todas. Tudo era verdade, tudo. O desmoronamento foi completo. O livro de contos havia sido fechado de golpe, suas páginas arrancadas e incendiadas. E Sofia se ficou de pé nas cinzas. 4. O presente final. Enquanto o caos explodia, uma pessoa permaneceu como uma ilha de calma preternatural. A avó Carmen não tinha se movido de sua poltrona junto à lareira, não tinha suspirado, não tinha falado, não tinha derramado uma lágrima. Enquanto sua filha Helena intentava proteger Sofia e sua neta, Sara, vibrava com um desejo de cometer violência, Carmen simplesmente observava.
Seu silêncio não era de debilidade ou choque. Era o silêncio pesado e carregado de um juiz que observa os procedimentos judiciais. Suas mãos enrugadas pela idade, mas ainda firmes, descansavam nos braços da cadeira. Sua mirada, aguda e perspicaz, por trás de seus óculos com montagem de ouro, se movia de rosto em rosto, absorvendo cada detalhe, cada mentira, cada vislumbre de culpa e dor. Ela observou Marcos enquanto tropeçava com suas patéticas negações, notando o suor em sua testa e a forma em que seus olhos não podiam encontrar-se com os de sua esposa. Seus olhos continham um vislumbre de desprezo. Nunca tinha estado completamente convencida pelo encanto polido de Marcos. Havia visto um núcleo de egoísmo nele desde o princípio, uma debilidade pela adoração que sabia que podia azedar e converter-se em engano. Havia esperado pelo bem de Sofia que estivesse equivocada, mas nunca havia abandonado suas reservas. Observou Carla, esta não convidada presságio de destruição. Viu o triunfo vingativo no rosto da mulher mais jovem, mas também viu a desesperação debaixo dele. Este não era o ato de uma mulher segura de sua posição. Era a última aposta desesperada de alguém a quem se lhe haviam dado promessas e estava aterrorizada de ficar sem nada. Carla pensou que tinha todas as cartas, que ao expor a aventura ganharia o prêmio. Carmen sabia mais. Um homem que mentiria de maneira tão integral à sua esposa grávida, sem dúvida lhe mentiria à sua amante. Carla não era uma vencedora. Ela era só outra vítima da debilidade corrosiva de Marcos, um peão em um jogo que estava a ponto de perder espetacularmente. Sobretudo, observou sua neta, Sofia. Viu o choque inicial e cegante, o desmoronamento de seu mundo, o dor visceral que lhe fazia querer aproximar-se e abraçar Sofia. Mas se conteve. Viu que começava a emergir algo mais através do desamor, um vislumbre de aço. Era a mesma resiliência que havia visto na mãe de Sofia depois que seu pai faleceu demasiado jovem. Era a coluna vertebral familiar, a força tranquila que havia tirado suas mulheres adiante através de guerras, depressões e tragédias pessoais durante gerações. Estava latente em Sofia, enterrado sob anos de comodidade e amor. Mas estava ali. Carmen sabia que este momento, por horrível que fosse, seria o cadinho que o forjaria em algo inquebrável. Os convidados estavam paralisados, sem saber o que fazer. Alguns miraram o chão envergonhados. Outros sussurraram a seus vizinhos. A festa estava morta, o ar espesso com o fedor da traição. Marcos agora lhe suplicava a Sofia em voz baixa e desesperada, tratando de levá-la ao corredor para uma conversação privada. Mas Sofia se manteve firme, imóvel, com os braços ao redor de seu ventre. Não há nada de que falar, Marcos, disse Sofia com voz oca. Você tomou suas decisões. Agora só tem que ir embora. Liv, por favor, não faça isto, suplicou. Sua voz se quebrou. Pense no bebê, em nossa família. Você pensou em nosso bebê quando estava com ela? A pergunta foi tranquila, mas aterrissou com a força de um golpe físico. Marcos não teve resposta. Foi neste ponto morto tenso e doloroso que Carmen finalmente decidiu agir. Ela não se pôs de pé e gritou. Não pronunciou um discurso grandioso e reganhador. Simplesmente limpou a garganta. O som foi suave, mas no tenso silêncio cortou a habitação como o malhete de um juiz. Todas as cabeças se giraram para a anciã na poltrona. Marcos, disse, sua voz tranquila e firme, desprovista de qualquer emoção aparente. Antes de que você vá embora, creio que é hora de que dê meu presente. A declaração foi tão estranha, tão fora de lugar no contexto da tarde destroçada,
que todos ficaram momentaneamente atônitos e em silêncio. Presentes? Agora Marcos a mirou fixamente, desconcertado. Carmen, não creio que seja o momento. Oh, creio que é o momento perfeito, interrompeu ela. Sua voz ganhou um fio acerado. De fato, não posso imaginar um momento mais apropriado. Inclinou-se, seus movimentos deliberados e sem pressas, e recolheu a caixa que estava a seus pés, a envolta em papel liso azul escuro. Parecia sombria e séria em meio aos festivos restos da festa. Sustentando a caixa em seu colo, mirou diretamente a Marcos. Sua mirada era inquebrantável, e por primeira vez Marcos pareceu ver a mulher formidável por trás da fachada de avó. Parecia genuinamente assustado. Ia esperar, continuou Carmen. Sua voz ressoou na sala em silêncio. Ia te dar isto em privado para te dar a oportunidade de fazer o correto sem este despregue público. Mas você e esta jovem daqui, fez um gesto de desaprovação para Carla, forçaram minha mão. Ela lhe estendeu a caixa. Este presente não é para o bebê, Marcos, é para você. A tensão na habitação se elevou a um nível insuportável. O que poderia haver nessa caixa era demasiado pequena para ser algo abertamente ameaçador. No entanto, a forma em que Carmen a sustentava, o olhar em seus olhos, sugeria que seu conteúdo era mais explosivo que qualquer coisa que Carla tivesse revelado. Sofia observou sua avó. Um vislumbre de confusão atravessou seu dor. Nunca tinha visto sua avó assim, tão imponente, tão fria, tão absolutamente em controle. Era como se tivesse estado esperando este momento exato, preparada para uma batalha que Sofia nem sequer sabia que se estava travando. A tranquila matriarca estava a ponto de mostrar-lhes a todos o que realmente significava proteger sua família. 5. O ato final da matriarca. Marcos olhou para a caixa azul marinho como se fosse uma bomba. Toda a sala parecia conter a respiração. O ar, já espesso com traição e recriminação, agora estava carregado com uma corrente nova e poderosa de suspense. O que poderia ter uma mulher de 82 anos em uma caixa de presente que pudesse alterar o curso deste desastre? Não quero um presente, Carmen, disse Marcos, tentando soar razoável, mas sua voz estava tensa. Ele estava tentando recuperar o controle, desescalar, de alguma maneira levar esta catástrofe de volta a uma esfera privada onde pudesse manejá-la com seu arsenal habitual de mentiras e manipulações. Você se equivoca, disse Carmen, sua voz tão inflexível quanto o granito. Você precisa deste presente, precisa abri-lo. Bem aqui, agora mesmo, diante de todos os que você decepcionou tão profundamente. Ela fixou o olhar nele, uma ordem silenciosa que era mais poderosa que um grito. Lentamente, como em um transe, Marcos caminhou até ela. Tirou a caixa das mãos estendidas. Sentia-se mais pesada do que parecia. O papel era grosso e caro, as pontas perfeitamente dobradas. Estava embrulhado com uma precisão que insinuava a importância de seu conteúdo. Olhou da caixa para Sofia, uma súplica desesperada e silenciosa em seus olhos. Mas o rosto de Sofia era uma máscara de dor. Ela não ia salvá-lo. Seu mundo estava em ruínas. Não tinha salvação a oferecer. Olhou para Carla, que observava com uma expressão convencida e curiosa, acreditando que isto era apenas um devaneio estranho e senil que logo terminaria, abrindo o caminho para sua vitória final. Ela não tinha ideia de que era uma mera espectadora em um drama cujo clímax havia sido escrito pela anciã tranquila na poltrona. Com dedos trêmulos, Marcos forçou a fita. Ela se desatou com um suave silvo, rasgou o papel. Sua habitual compostura elegante havia desaparecido por completo,
substituída por uma pressa desajeitada e nervosa. Levantou a tampa da caixa. A sala estava tão silenciosa que o leve sussurro do papel de seda soou como um rugido. Dentro, aninhado em um leito de seda cinza escuro, não havia um relógio, nem abotoaduras, nem qualquer outro presente típico para um homem. Era um lindo portfólio de couro verde escuro, gravado com um simples e elegante MR. Suas iniciais, Marcos Reyes. Parecia oficial, caro e profundamente intimidante. "O que é isto?" perguntou ele, sua voz mal sendo um sussurro. "Abra!" ordenou Carmen. Tirou o portfólio da caixa. O couro estava frio e suave sob suas palmas suadas. Desatou o delgado cordão de couro que o mantinha fechado e o abriu em uma mesa de centro próxima, afastando um prato de cupcakes intocados. O primeiro que viu, no topo, foi uma única folha de papel nítida. Era uma cópia do acordo pré-nupcial que ele e Sofia haviam assinado uma semana antes de seu casamento. Fazia 6 anos. Tinha sido ideia dele, uma medida prática, ele lhe havia dito, para proteger seus crescentes ativos comerciais. Sofia, confiante e apaixonada, o havia assinado sem muito alvoroço, depois de uma rápida revisão de um advogado que ele mesmo lhe recomendara. Um só parágrafo na segunda página estava destacado em amarelo brilhante. Era a seção 7, cláusula B, a cláusula de infidelidade. O sangue de Marcos gelou. Lembrava-se vagamente da cláusula. Seu próprio advogado a havia chamado de padrão, mas em grande medida simbólica, raramente aplicável com força real. Ele havia insistido em sua inclusão, ironicamente, como um gesto de seu compromisso naquele momento. Mas debaixo da cláusula destacada havia uma pequena nota escrita à mão por Carmen. Dizia: "As cláusulas simbólicas só são simbólicas se ninguém se der ao trabalho de lhes acrescentar dentes. Meu advogado, o Sr. Abernathy, me ajudou a acrescentar alguns." "Leia o adendo!" O pânico se apoderou de sua garganta. Passou a página. Ali estava. Adendo A. Uma adição que ele mal havia olhado, descartando-a como jargão jurídico. Estipulava em uma linguagem exasperadamente precisa que, em caso de infidelidade conjugal provada por sua parte, ele perderia todo e qualquer direito aos ativos adquiridos durante o matrimônio que fossem financiados ou derivados de qualquer riqueza, propriedade ou fundo pertencente à família de Sofia. Além disso, descrevia uma cláusula de penalização, um pagamento único de R$500 mil de seus ativos pessoais a um fundo fiduciário para qualquer filho do casamento, que seria executado dentro de 30 dias após a apresentação de uma demanda de divórcio por motivos de adultério. Ele o havia assinado. Sua assinatura estava ali, um rabisco seguro e arrogante, de um homem que nunca imaginou que seria pego. Carla, esticando o pescoço para ver, deixou escapar um pequeno som confuso. Esta não era a vitória dramática que havia imaginado. Tratava-se de dinheiro, de contratos. Não tinha nada a ver com sua grande história de amor com Marcos. "É só um pedaço de papel", disse ela com desprezo. "Ele pode lutar contra isso." Os lábios de Carmen se curvaram em um sorriso que não chegou aos seus olhos. "Oh, ele pode?" Talvez devesse olhar o seguinte elemento do portfólio. As mãos de Marcos tremiam tanto que ele mal conseguia passar a página. Debaixo do acordo pré-nupcial havia um maço de papéis preso com um clipe. Era um relatório financeiro cuidadosamente compilado. Detalhava as transações de uma conta de poupança conjunta. Uma conta que Marcos havia dito a Sofia que era um fundo de investimento imobiliário de baixo rendimento, mas não era. Os extratos mostravam um pagamento de aluguel mensal de R$5 mil
por um apartamento de luxo em um edifício no centro. Mostravam cobranças da Tiffany & Co. por uma pulseira de diamantes, a mesma pulseira que Carla estava usando. Mostravam passagens aéreas para 2 ao Caribe, recibos de um hotel boutique no sul da Espanha e uma dúzia de outros gastos extravagantes, todos com carimbo de data e hora, durante os últimos 18 meses. Era um registro meticuloso e inegável de sua vida secreta, paga com dinheiro que Sofia havia herdado de seu pai. Carla palideceu. O sorriso triunfante desapareceu de seu rosto. A pulseira em seu pulso, de repente, pareceu um peso morto. O apartamento que ela tão orgulhosamente havia anunciado fora financiado pela mesma mulher a quem tinha vindo humilhar. Mas Carmen não havia terminado. O presente tinha outra camada. Há mais, Marcos, disse ela, sua voz suave, mas com um toque de gelo. Continue. Debaixo dos extratos financeiros havia um envelope grosso e brilhante. Marcos o abriu com uma sensação de pavor tão profundo que sentiu que sufocava. Deslizou uma pilha de fotografias de tamanho 20x25. As primeiras eram dele e de Carla, se beijando fora do apartamento do centro, rindo durante um jantar em um restaurante que ele havia dito a Sofia estar ocupado demais para experimentar. Mas à medida que passava as fotos, as imagens mudavam. Não era apenas Carla. Havia outra mulher, uma loira, saindo de um hotel com ele durante uma conferência de negócios em Campinas há 6 meses. Outra, uma morena, subindo em seu carro uma noite há 1 ano. Era um portfólio de suas traições. Não apenas um caso, mas um padrão de engano. Estava anexado um relatório de um investigador particular detalhando datas, horas e localizações com uma precisão arrepiante. Carla ficou olhando as fotos das outras mulheres, seu rosto uma máscara de incredulidade total. O sangue sumiu de suas bochechas, deixando 2 pontos brilhantes de vermelho de raiva. Sua grande história de amor, a base sobre a qual tinha construído sua justa indignação, era uma mentira. Ela não era seu único amor verdadeiro, destinada a substituir a esposa. Ela era apenas a última de uma série. Ela era uma tola. O elemento final no portfólio foi o mais devastador de todos. Era um único documento, com aspecto oficial. A escritura da casa. A linda casa na Rua do Álamo que Marcos havia desenhado, sua obra-prima, seu presente para Sofia. A escritura indicava claramente que a propriedade havia sido comprada não com o dinheiro de Marcos, mas com fundos de um fundo fiduciário estabelecido pelo falecido avô de Sofia. Carmen era a fiduciária. O nome de Marcos estava na escritura, mas apenas como cônjuge que residia na propriedade. E escondido atrás havia outro documento já assinado por Carmen como fiduciária e apenas esperando a assinatura de Sofia para ser executado. Uma escritura de cessão que transferia a propriedade total e unicamente para o nome de Sofia. A casa não era sua obra-prima. Ele era apenas o arquiteto. O alicerce sobre o qual se encontrava, literal e figuradamente, pertencia a Sofia. Ele era apenas um convidado na casa de sua esposa. O presente estava completo. Não foi um presente. Foi um julgamento. Foi uma arma meticulosamente preparada, legalmente vinculante, que acabara de se fechar de golpe. 6. A declaração da esposa. O silêncio na sala era absoluto. Um peso esmagador que parecia dobrar o ar. O único som era a respiração agitada e aterrorizada de Marcos Reis. Ele olhou para a escritura, o formulário de cessão, a evidência condenatória de suas traições, em série expostas na mesa de centro, para que todos vissem. O portfólio de couro não era um presente, era uma acusação, uma arma meticulosamente elaborada,
que acabara de cortar as artérias de toda a sua vida. Não podia afirmar que Carla era uma perseguidora quando havia registros financeiros de sua vida juntos. Não podia afirmar que fora um erro de uma única vez quando havia evidência fotográfica de outras mulheres. Não podia reivindicar a propriedade de sua vida, seu lar, seu futuro, quando a própria escritura da casa o declarava pouco mais que um inquilino. Olhou para Carmen, seu rosto um desastre de suor e incredulidade. Como? Sussurrou. A única palavra sendo um testemunho de sua arrogância destroçada. Como você sabia? A expressão de Carmen manteve-se plácida, mas seus olhos eram como pedaços de gelo. Um homem que é descuidado com o coração de sua esposa frequentemente é descuidado com o dinheiro dela, Marcos. Sou a fiduciária da herança do meu marido. É meu dever assegurar que seus ativos estejam protegidos. Notei discrepâncias nos extratos da conta do fundo há 18 meses, pequenas no início, depois maiores. Não quis acreditar no pior, então contratei um profissional para me dar os fatos. Ele foi muito minucioso. Sua mirada percorreu a sala sobre os rostos atônitos de amigos e familiares. Fiz isto em silêncio porque esperava proteger minha neta desta humilhação. Ia apresentar esta informação a você em privado, Marcos. Ia te dar a oportunidade de confessar, de ir embora com um pouco de dignidade e de resolver isto por Sofia e seu filho sem este circo. Seus olhos pousaram em Carla, que se encolheu como se tivesse sido golpeada. Mas você e sua associada decidiram um curso de ação diferente. Você trouxe o circo à porta dela, então eu trouxe a verdade. Carla finalmente encontrou sua voz, mas não era o tom seguro e cortante que havia usado antes. Era um som fino e estridente, cheio de uma compreensão nascente e horrorizada. O apartamento? As viagens? Isso era o dinheiro dela? Perguntou, olhando para Marcos como se o visse pela primeira vez. Marcos nem sequer podia olhar para ela. Estava olhando para Sofia, cujo rosto era uma tela de dor profunda e devastadora. Mas debaixo disso, algo novo estava criando raízes. A arrepiante clareza de antes estava se solidificando. Ela estava olhando o conteúdo do portfólio, não com o choque de uma vítima, mas com a sombria aceitação de uma sobrevivente que avalia os destroços. A herança que sua avó acabara de lhe dar não era a casa, nem o dinheiro, nem a vantagem legal. Era a verdade, feia, brutal e inegável. E nessa verdade havia uma liberdade estranha e terrível. Não restava nada para duvidar, nada para temer que estivesse imaginando. O pior já havia passado, e tinham exposto para ela em branco e preto. Carla deu um passo atrás trêmulo, sua mente cambaleando. Tinha vindo aqui para arruinar a vida de Sofia, para reivindicar seu prêmio. Em mudança, tinha descoberto que o prêmio era uma fraude, e ela mesma era apenas outra linha em uma longa lista de gastos. O bracelete de diamantes em seu pulso de repente pareceu uma algema. O vestido carmesim parecia barato e vulgar. Tinha sido enganada mais profundamente do que a mulher de quem tinha vindo ter pena. A que ficou sem palavras já não era Sofia, era ela. Sem dizer uma palavra a mais, Carla girou. Seu passo seguro tinha ido embora, substituído por uma retirada desajeitada e apressada. Quase tropeçou em seus saltos ridículos enquanto fugia da casa. O lírio branco que tinha trazido jazia abandonado e patético no chão. A parte de trás de seu vestido carmesim foi o último que viram dela antes que a porta principal se fechasse de golpe. Agora, apenas Marcos restava no centro do círculo silencioso e observador. Estava à deriva, todas as suas âncoras cortadas.
Olhou do portfólio para o rosto de Sofia. Uma súplica desesperada e de última hora formou-se em seus lábios. Podemos consertar isto. Eu posso consertar isto. Eu te amo. Eu juro. Eu te amo. Foi um erro. Tudo. Sofia levantou uma mão e o simples gesto o deteve em seco. O tremor havia cessado. Sua voz, quando falou, era tranquila, mas ressoou com uma autoridade que ninguém naquela sala, e muito menos Marcos, havia ouvido vindo dela antes. A única coisa que você vai consertar, disse ela, seus olhos fixos nos dele, é uma caixa para guardar suas coisas. Respirou fundo, sua mão descansando no ventre, na única coisa pura e verdadeira que restava nas ruínas de seu casamento. Minha avó te deu o seu presente, Marcos. Agora aqui está o meu. Você tem 1 hora para fazer uma mala e sair da minha casa. O resto de suas coisas será enviado ao seu escritório. Um advogado entrará em contato com você na segunda-feira de manhã a respeito da execução do adendo A do nosso acordo pré-nupcial e da apresentação da demanda de divórcio. Cada palavra foi precisa, deliberada e absolutamente final. Esta não era a mulher ingênua e com o coração partido com quem ele se casara. Esta era alguém nova, alguém forjada no fogo de sua traição e armada com a verdade devastadora de sua avó. A mãe de Marcos, Bárbara, finalmente falou. Um sussurro horrorizado. Sofia, querida, talvez não devesse ser tão apressada. Pense no bebê. A cabeça de Sofia se dirigiu para sua sogra. O bebê é a única coisa em que estou pensando, Bárbara. Estou pensando em criar minha filha em um lar que não esteja construído sobre alicerces de mentiras. Estou pensando em ensinar a ela que o valor de uma mulher não é determinado pela fidelidade de um homem. E estou pensando que ela estará melhor com um pai honesto do que com 2, um dos quais é um estranho. Dirigiu sua mirada de novo a Marcos. Era fria, clara e vazia de qualquer amor que uma vez tivesse sentido por ele. Sua hora começa agora, disse ela, e então lhe deu as costas, um ato final e irrevogável de dispensa. O conto tinha terminado. Um novo, não escrito, estava prestes a começar. 7. Um novo recomeço. Marcos ficou congelado por um longo momento, a mirada coletiva da sala pressionando-o. Abriu a boca e depois a fechou. Não restava nada a dizer. Nenhuma mentira era suficientemente grandiosa para cobrir isto. Nenhuma desculpa suficientemente profunda para fechar o abismo que se havia aberto entre eles. Derrotado, deu meia volta e caminhou rigidamente em direção à escada, seus passos ressoando com o batido oco de sua própria queda. Tão logo ele esteve fora de vista, uma onda de movimento quebrou o feitiço na sala de estar. Sara correu para o lado de Sofia, envolvendo-a em um abraço feroz. Sua mãe, Helena, estava logo atrás, com o rosto molhado pelas lágrimas enquanto acariciava o cabelo de sua filha. Os amigos começaram a limpar em silêncio, recolhendo pratos de bolo intocados e balões desinflados. Seus movimentos silenciosos eram um esforço respeitoso para restaurar algo de ordem no caos. Ofereceram suaves palavras de apoio, apertaram o braço de Sofia e então, entendendo a necessidade da família e da privacidade, começaram a ir embora, deixando para trás os livros que tinham trazido para o bebê. Uma pequena e silenciosa promessa das novas histórias que estavam por vir. A mãe de Marcos, Bárbara, ficou ali sem jeito por um momento antes de se aproximar de Carmen. Você sabia disso? Acusou ela, sua voz um sibilado baixo. Você sabia e deixou que isto acontecesse. Carmen levantou a vista de sua poltrona, sua expressão indecifrável. Eu não deixei nada acontecer, Bárbara.
Seu filho tomou suas decisões uma e outra vez. Simplesmente me assegurei de que quando chegassem as consequências, elas recaíssem sobre ele, não sobre minha neta. Com uma tranquila finalidade, Carmen se pôs de pé, indicando que a conversação havia terminado. Bárbara, ruborizada pela ira e pela vergonha, girou e se foi sem dizer uma palavra a mais. Logo, restaram apenas as 4 mulheres: Sofia, sua irmã, sua mãe e sua avó, paradas juntas na sala, banhada pelo sol, que agora era irrevogável e unicamente de Sofia. O ar era espesso com emoções não expressas, com os fantasmas da vida que acabava de terminar. Sofia finalmente deixou escapar um longo e trêmulo suspiro, aquele que vem depois que o choro terminou. Sentiu-se estranhamente vazia, limpa pela ferocidade da tarde. O dor ainda estava ali, uma ferida profunda e lancinante, mas o pânico frenético tinha diminuído, substituído por uma realidade austera e tranquila. Caminhou em direção à sua avó, que agora estava de pé junto à janela, olhando o jardim bem cuidado. Você sabia disso? Disse Sofia. Não era uma acusação como a de Bárbara. Era uma declaração de fato, uma compreensão nascente da vigilância silenciosa e protetora que sua avó tinha mantido sobre ela. Carmen girou para olhá-la, seus olhos suaves, com um amor que era tão feroz quanto silencioso. Eu suspeitei, corrigiu com suavidade, e fiz o necessário para proteger você e o seu futuro, inclusive do homem que você escolheu amar. Às vezes, querida menina, o maior ato de amor é se preparar para o pior, inclusive enquanto espera o melhor. Estendeu a mão e colocou-a sobre a bochecha de Sofia. Seu avô construiu uma vida para nós com suas mãos e sua mente. Queria assegurar que seu legado protegeria as mulheres de sua família, não que seria desperdiçado pela insensatez dos homens. Ele estaria muito orgulhoso da força que você demonstrou hoje. Lá em cima, podiam escutar o som das gavetas se abrindo e fechando, os baques abafados de Marcos fazendo sua mala. Cada som era uma pequena morte, o final de uma piada compartilhada, uma lembrança, um futuro que nunca seria. As lágrimas picaram os olhos de Sofia de novo, mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de dor pelo que tinha perdido, mas também lágrimas de gratidão pelo que ainda tinha. O amor inquebrantável de sua família. O que eu faço agora? Sussurrou a pergunta dirigida à sua avó, à sua mãe, ao universo. Sara apertou sua mão. Agora fazemos chá. Depois empacotamos todas estas coisas de bebê e devolvemos tudo o que te lembre dele. E depois começamos de novo. Um dia de cada vez. Estaremos aqui para todos eles. 1 hora depois, Marcos desceu as escadas carregando uma única mala. Parecia menor, diminuído. A arrogância e a confiança despojadas, deixando apenas uma casca vazia. Parou ao pé da escada, olhando para as 4 mulheres que se erguiam como uma frente unida. Seus olhos buscaram os de Sofia por uma última vez. Liv, começou ele. Sua voz estava rouca. Ela simplesmente negou com a cabeça. Não havia nada mais a dizer. O tempo dele tinha terminado. Ele caminhou em direção à porta principal, abriu-a e saiu para o sol da tarde, fechando-a suavemente atrás de si. O clique do ferrolho soou como a palavra final em um capítulo longo e doloroso. Sofia ficou em silêncio, com a mão no ventre, sentindo o batido forte e constante dos pequenos chutes de sua filha. A casa estava tranquila. A tempestade tinha passado. O sol começava a se pôr, projetando longas sombras sobre os belos chãos de carvalho. Era a casa dela. Era o futuro dela. O começo de Conto de Fadas tinha sido uma mentira.
Mas a história não tinha terminado. Ela e a menina que carregava escreveriam o resto elas mesmas. E seria uma história de verdade, de resiliência e da força inquebrantável das mulheres que tinham ficado com ela nas ruínas e tinham prometido ajudá-la a reconstruir. A história de Sofia é um lembrete poderoso e doloroso de que às vezes as pessoas em quem mais confiamos são capazes das traições mais profundas. Mas também é uma história de uma força incrível e do amor feroz e protetor da família que pode surgir quando mais precisamos. A avó Carmen não apenas expôs um trapaceiro, ela armou sua neta com a verdade e lhe devolveu sua vida. Demonstra que a resiliência não se trata de evitar a tempestade, mas de aprender a manter-se firme até que ela passe e ter a coragem de reconstruir sobre uma base mais forte. O que você pensa das ações da avó Carmen? Ela tinha razão ao preparar-se em segredo? Ou deveria ter contado a Sofia antes? Todos temos histórias de traição e resiliência, grandes ou pequenas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história te comoveu, por favor, pressione o botão gostei. Compartilhe-a com alguém que possa precisar escutá-la. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias da vida real que te deixarão sem palavras. Obrigado por escutar.